Este é um vídeo sobre como as espadas japonesas são feitas. Espadas fortes e afiadas o bastante para cortar uma bala ao meio. O acesso obtido para este vídeo é incrível. Conseguimos filmar tudo, desde a coleta da areia de ferro, até a fundição do ferro, a forja da espada, até o seu afiamento e polimento. Eles até nos deixaram usá-la. O método de fazer essas espadas permaneceu praticamente inalterado por centenas de anos, com tudo feito à mão. Elas ainda são consideradas entre as melhores do mundo. Os japoneses criaram uma arma que era o ápice absoluto para o seu estilo de guerra e os materiais que tinham à mão. Essas espadas são tão bem consideradas que uma do século XVI foi avaliada em 105 milhões de dólares, tornando-a a espada mais cara já construída. Na província de Shimane, no Japão, existe uma fundição que é acesa apenas uma noite por ano, onde o aço é feito da mesma maneira que era há 1300 anos. É conhecido como o método Tatara, e apenas o aço feito desta maneira acaba nas melhores espadas japonesas. E fomos convidados para filmar isso. Logo após as 9 da manhã, as orações cerimoniais são ditas, e o fogo é aceso por um sacerdote Shinto. Todos que vão trabalhar na fundição estarão aqui pelo menos nas próximas 24 horas. Isso inclui o produtor de Veritasium, Petr. Estou comprometido, vamos lá, será divertido. A fabricação de espadas no Japão remonta a cerca de 3.000 anos, mas naquela época as espadas eram feitas de bronze. Não temos certeza de como as pessoas aprenderam a fundir metal pela primeira vez, mas provavelmente estava relacionado à cerâmica. Assim, você usava esses minérios rochosos para fazer esmaltes e afins para cerâmica em atmosferas muito controladas, e então os ceramistas possivelmente encontraram contas metálicas no fundo dos fornos em que queimavam. Isso provavelmente lhes deu a ideia. O bronze foi descoberto antes do aço, por ser uma liga de cobre e estanho, metais com pontos de fusão baixos o suficiente para serem fundidos em fornos de cerâmica comuns. O problema com o bronze é que, embora possa ser afiado, é muito macio para manter uma borda por muito tempo. Os fabricantes de espadas japonesas adotaram o aço há 1200 anos, no período Heian. Isso é o que a maioria reconheceria como uma espada japonesa. É feita de aço em uma lâmina curva. O aço é uma liga de ferro, o quarto elemento mais comum na crosta terrestre. Os oceanos do mundo costumavam ser ricos em ferro dissolvido. Há 2,5 bilhões de anos, as cianobactérias iniciaram a fotossíntese produzindo oxigênio. O ferro reagiu com esse oxigênio, precipitando-se da solução para ser depositado no fundo do oceano. Por acaso, as cianobactérias foram envenenadas pelo oxigênio que elas mesmas produziram. Acredita-se que quando os níveis ficaram suficientemente altos, elas morreram. E como resultado, os níveis de oxigênio caíram e o ferro não precipitou mais da solução. Assim, as cianobactérias voltaram a se multiplicar, repetindo o ciclo. Por isso, a maioria do ferro mundial é encontrada em camadas de rocha sedimentar denominadas formações de ferro bandado. Cada camada de ferro foi formada durante um florescimento global de cianobactérias que infundiu o oceano com oxigênio. A maioria do suprimento global de ferro vem dessas formações de ferro bandado devido à sua alta concentração de ferro, chegando a cerca de 60% de óxido de ferro por peso. Porém, com sua geologia predominantemente vulcânica, o Japão possui poucos óxidos de ferro sedimentares, o que provavelmente explica sua entrada tardia na produção de aço. Arqueólogos encontraram artefatos de aço na Anatólia, que é a Turquia moderna, que tem quase 4.000 anos. Mas, no Japão, metais, incluindo aço, foram importados da China e da Coreia até o século VIII, quando o Japão começou a produzir seu próprio aço. De onde eles obtiveram os ingredientes brutos? Bem,
Rochas ígneas como granito e diorito ainda contêm óxidos de ferro, apenas em concentrações muito menores. Conforme as montanhas sofrem erosão, os óxidos de ferro são desagregados e carregados rio abaixo. Por fim, se tornam parte da areia. Os japoneses notaram que, como os óxidos de ferro são mais densos que outros minerais na areia, eles se acumulam em lugares onde o rio muda de direção ou velocidade. O ferro mais pesado afunda e o material mais leve é levado. Para amplificar esse efeito, eles criaram deliberadamente desvios no rio para aumentar a concentração de ferro. O que você faz é barrar uma seção do rio e depois arrastar a areia. E para dentro dele, porque o ferro é mais pesado que as outras partes da areia, é a coisa que fica para trás e tudo mais é levado rio abaixo. Com este método, você pode obter areias de ferro com 80% de óxidos de ferro por peso. É mais concentrado que minério de ferro de alta qualidade. E como tem menos impurezas, é um excelente material de origem para aço de alta qualidade. Ao aquecer óxidos de ferro acima de 1250 graus Celsius, é possível quebrar as ligações com o oxigênio e obter ferro puro. Mas o ferro puro é, na verdade, mais macio que o bronze, então, em seu estado elementar, o ferro não oferece nenhuma vantagem. Mas a natureza deu aos humanos uma sorte incrível. Uma das poucas maneiras de aquecer algo até 1250 graus é com carvão. E carvão é basicamente carbono puro. E se você adicionar apenas um pouco de carbono ao ferro, cria-se uma liga incrivelmente forte, o aço. Muitos veem isso como um processo de aquecimento. Eu vejo isso como um processo químico. As ligas geralmente são mais fortes do que os metais puros, porque contêm átomos de diferentes tamanhos, e isso reduz a capacidade dos átomos de deslizarem um pelo outro quando uma força externa é aplicada. Então, acabei de receber luvas, outras luvas e uma toalha. Então as coisas estão realmente se tornando reais. Estou realmente muito preocupado. E aqui está o quarto com todo o carvão que vamos usar durante a noite. São apenas sacos e mais sacos dessa coisa. Há um ditado de Buda: antes da iluminação, corte madeira, carregue água. Iluminação, corte madeira, carregue água. Estou aqui, ok. Estamos nos alinhando nos 4 cantos. Oh garoto, não fez um bom trabalho nisso. Então, a chuva está chegando e estamos rapidamente tirando todo o carvão e depois medindo. Então, cada saco desses é de 10 quilos. Ok. Então, com a areia de ferro, ela é misturada com água. Porque se você não a misturar com água e colocá-la na planta, ela simplesmente voa direto para cima. Mas se você a misturar com muita água, então haverá água que vai esquentar, vai se tornar vapor de água e todo o forno pode explodir. Assustadoramente, eles fazem isso por campo. Eles misturam água suficiente até que a areia de ferro fique grumosa. Mas, novamente, se for demais, a coisa toda pode explodir. Ok, coloque um pouco de ferro. São um pouco mais de 4 da tarde, e nas últimas horas adicionamos 250 kg de carvão e quase 60 kg de areia de ferro. Então, sim, é um processo lento, mas acho que estamos começando a progredir. Mas não sei porque não está claro. Mas deveria estar crescendo. Para produzir aço, é necessário um fornecimento forte e constante de oxigênio para atingir as altas temperaturas exigidas. Por centenas de anos, isso foi fornecido por enormes foles operados por pés. Teria exigido um esforço constante e físico de muitos homens para manter a temperatura do forno.
Ao chegar, fiquei um pouco triste com os foles elétricos. Eu realmente queria, ter essa experiência adequada, ter esse treino adequado de pisar nesses foles por 24 horas. A temperatura neste forno atinge 1500 graus Celsius, um pouco abaixo do ponto de fusão do ferro, que é de 1538 graus Celsius. Então, o ferro sendo fundido não é líquido, mas é macio e maleável, o suficiente para se aglomerar em um grande bloco de ferro. Não importa quão alta seja a qualidade da areia de ferro, sempre haverá algumas impurezas, como enxofre, fósforo e óxidos de silício. Eles se combinam com o carbono do carvão e derretem a uma temperatura mais baixa que o ferro, então eles se tornam líquidos e fluem para o fundo. Isso é conhecido como escória. Após muitas horas adicionando carvão e areia de ferro, é hora da primeira remoção da escória. Antes da primeira remoção da escória, é feita outra oração. Isso é insano! Espera. Então, nas últimas 3 horas, temos feito 3 processos. 1 é adicionar o carvão, 2 é adicionar a areia de ferro e 3 é abrir o forno por baixo para quebrar as impurezas para que possam fluir para fora. Só queria que vocês soubessem que são 3h16 da manhã e eu ainda estou aqui e estou realmente sonolento. Agora são 6 da manhã do dia seguinte, após 21 horas de fundição. Estou exausto, mas o sol está prestes a nascer e tem sido incrível. Precisamos fechar essas portas rapidamente antes que fiquem bravos comigo. Às 9 da manhã seguinte, a fundição é concluída. Um total de 614 kg de areia de ferro e 670 kg de carvão foram adicionados ao forno. Neste ponto, em um forno tradicional, a única maneira de retirar o aço seria quebrá-lo. Atualmente, um guindaste é usado para desmontar o forno. E o que resta para mostrar todo esse trabalho duro é um bloco de 100 kg de aço, ferro e escória. Somente 1/3 deste bloco possui qualidade suficiente para fabricar espadas. Isso é insano. Isso é tão legal. Fruto do árduo trabalho. Este é o primeiro passo para fazer uma espada japonesa. O aço é classificado por qualidade e conteúdo de carbono, o que também é feito a olho. Este é um dos exames necessários para ser certificado como ferreiro de espadas. Então, os diferentes graus de aço são enviados para um dos 300 ferreiros de espadas ao redor do país. Somente 30 pessoas têm isso como trabalho integral. Um deles é Akihira Kokage, quem fomos visitar a seguir. É quando começa a forja da espada. Em um forno a carvão com foles manuais, o aço é aquecido até ficar macio e maleável. Então, usando martelos, o mestre ferreiro achata o aço. Antigamente, isso seria feito pelo ferreiro e 3 aprendizes. O ferreiro, usando um martelo menor, definiria o ritmo, e os aprendizes usariam grandes malhos para achatar o aço. Uau, isso foi aterrorizante. Hoje em dia, são usados martelos elétricos.
Quando o aço está suficientemente plano, ele é então dobrado sobre si mesmo. E então é martelado novamente para pressionar o aço de volta em um bloco sólido. Então, por que fazer todo esse esforço, aplainando o aço apenas para dobrá-lo sobre si mesmo, resultando em um pedaço de aço do mesmo tamanho de antes? Dobrar faz duas coisas muito importantes. Primeiro, ele espalha as impurezas como silício, enxofre e fósforo. Ele as espalha por todo o aço. Isso garante uma consistência uniforme, sem nenhum ponto fraco. Em segundo lugar, dá ao aço uma granulação. Após dobrar a espada, ela agora é reforçada na direção em que será atingida em combate. E como um bônus, o aço é exposto ao ar, então há uma pequena quantidade de oxidação, criando um aço de cor mais escura, que quando dobrado cria belos padrões. Existem algumas espadas que possuem mais de 1 bilhão de camadas. Isso não significa que a espada foi dobrada 1 bilhão de vezes, pois cada dobra duplica as camadas. Então, você só precisa de cerca de 30 dobras para obter 1 bilhão de camadas. Mas geralmente uma espada é dobrada de 10 a 13 vezes, resultando em algumas milhares de camadas de aço. Uma lâmina não é feita de um único bloco de aço. O teor de carbono afeta a dureza do aço, então diferentes porcentagens de carbono são usadas em diferentes partes da lâmina. Os átomos de carbono, sendo muito menores, podem se encaixar na rede cristalina do ferro. Os átomos de carbono presos aplicam uma força externa à rede, estressando o aço. Quanto maior a porcentagem de carbono, mais duro e rígido é o aço. Mas essa dureza tem um custo. O aço se torna frágil, tornando-o mais propenso a lascar e estilhaçar em vez de dobrar. Então, o que os ferreiros fazem é usar aço com diferentes conteúdos de carbono para diferentes partes da lâmina. A borda é sempre de aço de alto teor de carbono para torná-la dura, rígida e manter uma borda afiada por muito tempo. Mas a espinha geralmente é feita de aço com menor teor de carbono, permitindo que a espada flexione sem quebrar. Isso é feito soldando juntos pedaços de aço com diferentes teores de carbono. Então temos cerca de 15 minutos de intervalo porque, você sabe, demora um pouco para o ferro aquecer e então se fundir e depois voltamos para lá. Está muito quente. Está muito quente lá dentro. É meio inacreditável que ele consiga fazer isso por 4 horas seguidas. Depois que a espada é martelada até tomar forma, que é uma lâmina reta, ela é coberta com uma camada de argila, uma camada grossa para a espinha e uma camada fina para a própria lâmina. Em seguida, é aquecida no forno e depois resfriada rapidamente na água, um processo conhecido como têmpera. Como as camadas de argila têm espessuras diferentes, a taxa de resfriamento é mais rápida para a borda do que para a espinha. Quando o aço é aquecido, o carbono entra na rede de ferro e como a espinha da espada é coberta com argila espessa, ela esfriará lentamente, dando tempo para os átomos de carbono deixarem a matriz de ferro. Isso levará a um aço com muito baixo teor de carbono chamado ferrita, mas os átomos de carbono que deixaram a matriz serão capturados por outros átomos de ferro e criarão um tipo de aço conhecido como cementita. A combinação de ferrita e cementita é conhecida como perlita e é uma forma de aço principalmente macia e dúctil, embora partes dela sejam duras devido à cementita. Então, a perlita forma a espinha da espada. Em contraste, a camada muito fina de argila na lâmina significa que ela esfria muito rapidamente, então mais do carbono é preso na estrutura. Isso força a estrutura de rede a mudar de cúbica para tetragonal, criando uma forma de aço conhecida como martensita. Como o carbono preso coloca pressão na estrutura, a martensita é incrivelmente dura, exatamente o que você gostaria para a borda de uma espada. A estrutura de rede tetragonal da martensita ocupa mais espaço, expandindo a borda da lâmina em relação à espinha e curvando a espada para trás. A curva icônica de uma espada samurai vem da formação de martensita. Você pode realmente ver a fronteira entre diferentes tipos de aço em uma espada finlandesa pela diferença de cor.
Isso é conhecido como Hamon, que literalmente significa padrão de borda. No Museu Victoria e Albert, em Londres, existe uma espada japonesa que tem um pequeno dragão muito detalhado no Hamon, e eu já olhei para ele muitas vezes, e eu não sei como ele fez isso. Cerca de 1/3 de todas as lâminas se quebram durante o processo de têmpera. Você tempera uma vez e agradece aos céus por ter conseguido. A espada retorna à forja para evaporar a água restante. Isso também fornece energia para afrouxar algumas estruturas cristalinas, deixando a espada menos frágil. E isso é mais ou menos o limite do processo de têmpera em uma espada japonesa, o que pode ser suficiente para relaxar um pouco as coisas, mas eles mantiveram a borda muito mais dura do que você teria no Ocidente. Após ser forjada, a espada é enviada a um polidor. O polimento e a fiação de uma espada também são feitos à mão com pedras úmidas de diferentes granulações. Pode levar 1 mês para afiar e polir uma única espada. Uma das coisas que eu amo é que essa mesa está inclinada para baixo e todo o chão ali também está inclinado para baixo. Então, quando você adiciona na água, todos os resíduos e toda a água fluem para baixo. Então, não é perfeitamente plano. Às vezes, as espadas também são gravadas com belos padrões, embora isso seja bastante raro. E depois de tudo isso, a espada está pronta. Para aprender a usar uma espada japonesa, Peter teve uma aula com um mestre, Takara Takanashi. Ele é o estudante da 10ª geração de Miyamoto Musashi, um lendário samurai. Musashi matou seu primeiro oponente em combate aos 13 anos. Ele dedicou sua vida ao aperfeiçoamento da esgrima, criando uma nova técnica com 2 espadas. Musashi lutou em mais de 60 duelos até a morte e venceu todos eles sem exceção. Uma história narra um duelo que aconteceu em meio a uma nevasca. Enquanto enfrentava seu oponente, katana estendida, Musashi estava tão calmo e manteve sua espada tão imóvel que os flocos de neve começaram a se acumular na fina borda da lâmina. Então, durante a aula, pensei que iria usar uma katana, mas em vez disso, passamos todo o tempo aprendendo a como tirar a lâmina da bainha e depois colocá-la de volta. Então, quando realmente tive a chance de usar uma katana para cortar algumas coisas, estava profundamente despreparado. Bem, parece que é a sua vez. Estou tão tenso. Ok, então este foi um dia incrível. Nós olhamos para algumas katanas lindas, e agora essas pessoas maravilhosas estão me deixando usar uma de suas peças de arte incrivelmente belas para cortar algumas coisas. Uau, esse é o melhor dia de todos, com certeza. Realmente há algo notável sobre as espadas japonesas. A quantidade de cuidado, atenção e expertise que cada etapa requer, desde a coleta e refino da areia de ferro até a fundição, a forja e o afiamento de uma espada. Cada etapa demanda tempo e habilidade. É incrível que todas essas coisas foram descobertas por tentativa e erro para produzir artefatos de tão alta qualidade que ainda são valorizados séculos depois. Antes de fazer este vídeo, eu não percebia que espadas podem ser arte. Para mim, é um lembrete de que, seja o que for que você faça, deve fazê-lo com profundo cuidado, atenção aos detalhes e amor pelo ofício. Faça isso o suficiente e você pode acabar criando algo belo.